Bom dia, amados. A paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou esperar mais um instantinho, tá bom, queridos? Só mais um instante para ver se outras pessoas entram nesse momento aqui na live. Seja bem-vinda, minha tia Rosângela. A paz do Senhor, amada. Glória a Deus. O Senhor, amados, Ele tem uma palavra para a gente hoje. Uma palavra que eu creio que vai edificar grandemente a sua vida, tá bom? Amém, queridos? Vamos nesse momento apresentar esta ministração ao Senhor. Vamos orar juntos? Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento nós te exaltamos, nós te bendizemos, Pai. Só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, Pai. Senhor, nesse momento, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, Pai, segundo a Tua misericórdia, Senhor. Senhor, renova a nossa comunhão contigo e eu convido nesse momento, Pai, o Teu Santo Espírito. Espírito Santo, seja bem-vindo aqui, Senhor. Sinta-se à vontade no nosso meio, Espírito Santo. Sinta-se à vontade, Senhor. Toma o governo, a primazia, a direção completa, Senhor, deste momento. E que o nome de Jesus seja glorificado. Coloca teus anjos poderosos, Pai, nesse instante, nos cercando. Coloca teu exército celestial. Cobre-nos com o sangue de Jesus, Pai. Cobre com o sangue de Jesus cada um dos teus queridos filhos, Pai. Que possamos ser agora, Pai, cheios do teu Espírito Santo, que tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela é designada nesta manhã, Pai. Que ela vá com poder e autoridade, Senhor. E conforte, console, fortaleça, Senhor, estabeleça cada um dos teus filhos. Assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Mais o teu poder, da tua glória, da tua unção, Pai, neste lugar, sobre nossas vidas, em nome de Jesus. E que nesse momento, Pai, o Senhor envolva com tua glória todos nós. Que a minha irmã, Senhor, o meu irmão, todos que estão aqui nesse momento ouvindo tua palavra, ou após esse momento, Pai, que sejam cheios agora da tua glória e do teu poder, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Então, eu estava aqui hoje pela manhã, em um momento aqui anterior a esse, e o Senhor me mostrou uma palavra que está escrita no livro de Atos. Se você tem uma Bíblia aí perto de você, tá bom? Se não está muito próximo de você, vai lá, pega rapidinho para você ler junto conosco aquilo que está escrito no livro de Atos, no capítulo 20. Uma palavra que, com certeza, em nome de Jesus, ela vai edificar muito a sua vida. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Amém, queridos? E a minha oração hoje é que a palavra de Deus, ela tenha livre curso e seja glorificada por você. Deus, ele vai falar grandemente ao seu coração. Atos capítulo 20, eu vou ler a partir do verso 16. Diz assim: porque Paulo já havia determinado navegar por Éfeso, para ele não gastar tempo na Ásia. Apressava-se para, se possível, estar em Jerusalém no dia de Pentecostes. E de Mileto ele enviou alguém para Éfeso, e chamou os anciãos da igreja. E quando eles chegaram, disse-lhes: vós sabeis, desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, qual foi a minha conduta entre vós o tempo todo, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. E como eu não retive nada que lhes fosse útil, mas vos mostrei
e ensinei-os publicamente, e de casa em casa, testificando tanto aos judeus como também aos gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E eis que agora estou indo para Jerusalém, por imposição do Espírito, não sabendo as coisas que lá me acontecerão, salvo o que o Espírito Santo me testifica em toda a cidade, dizendo que prisões e aflições me esperam. Mas nenhuma destas coisas me comove, nem valorizo minha vida para mim mesmo, para concluir com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testificar do Evangelho da graça de Deus. Amém, queridos? É uma palavra aqui que o apóstolo Paulo ele estava conversando, com a igreja do Senhor. E ali ele dá um itinerário daquilo que ele ia fazer, porque ele estava querendo chegar até o dia de Pentecostes ali em Jerusalém, para a festa de Pentecostes. E então Paulo ele começa a descrever o comportamento dele ali diante da igreja. Ele começa a descrever como ele estava se portando diante dos irmãos, diante de toda a congregação. Ele se portava conforme a palavra do Senhor, ali no temor de Deus, orando pelas pessoas, trabalhando em prol do Senhor, trabalhando fervorosamente na obra de Deus, fazendo a vontade do Pai. E então o apóstolo Paulo, até dado momento, ele diz aqui, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Ou seja, amados, o apóstolo Paulo, como todo e outro qualquer servo do Senhor, discípulo do Senhor Jesus, ele vai encontrar no seu caminho dificuldades, ele vai encontrar no seu caminho muitas tentações, Você vai enfrentar tentações, não que apenas os servos de Jesus Cristo sofram tentações, todo homem sofre tentações. Entretanto, quando você está servindo ao Senhor, você vai encontrar essas dificuldades, os impedimentos que se levantam, entendeu? E essa tentação, ela tem como objetivo te tirar dos planos de Deus, te tirar do propósito de Deus para a sua vida. E é isso que hoje eu quero falar para você, acerca do propósito de Deus para a sua vida. Muitas vezes, amados, o homem ele não sabe, eu costumo dizer, ele não sabe de onde veio, o que está fazendo aqui nessa terra e para onde ele vai. E com essas três premissas em nossas vidas, quando nós temos essas três perguntas, essas três indagações, e nós não sabemos a resposta delas, isso pode gerar o que na sua vida? Falta de esperança, falta de alinhamento ao propósito de Deus para a sua vida. Isso vai gerar insatisfação, Porque o que gera, amados, uma verdadeira alegria em nossas vidas é fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Quando você está alinhado à vontade de Deus, quando você está na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você vai ter alegria, mesmo diante das maiores dificuldades, mesmo diante das tribulações. E o próprio apóstolo Paulo, ele tinha essa consciência. A consciência de que ele estava servindo ao Senhor, de que ele ia encontrar dificuldades, porque até o próprio Espírito Santo falava, avisava ele, testificava no espírito dele as tribulações, as prisões, as dificuldades que ele passava. Mas aquilo que estava dentro do coração dele não mudava. Paulo e Silas, tem um texto bem conhecido, onde Paulo e Silas estavam ali, foram aprisionados, estavam numa prisão, com grilhões, presos, e dentro de uma prisão. Por quê? Porque eles tinham acabado de fazer o bem a uma mulher, que a Bíblia diz que ela tinha um espírito de adivinhação. E então o apóstolo Paulo ali, depois de ser muito tentado por aquela mulher que possuía esse espírito imundo, e então o apóstolo Paulo ele repreende aquele espírito imundo daquela mulher. E então a Bíblia diz que os senhores daquela mulher, aquelas pessoas ali daquela cidade, prenderam ele.
A Bíblia diz que os senhores daquela mulher, daquela serva que possuía esse espírito imundo, recebiam muito lucro, né, em razão da adivinhação dela que ela fazia. Então o que aconteceu? Eles foram presos, né? E a Bíblia diz que ali próximo da meia-noite, à meia-noite, melhor dizendo, eles começaram a orar e louvar ao Senhor. Eles estavam indo de caminho à oração quando eles tiveram esse encontro com essa mulher que era aprisionada pelo espírito imundo. E então eles foram presos e chegaram lá à prisão e à meia-noite eles estavam orando e louvando o nome do Senhor. Ou seja, eles estavam continuando a fazer aquilo que eles iam fazer, orar, né? Se alegrar na presença de Deus, louvar ao Senhor. A prisão que lhes aconteceu durante o trajeto não tirou deles o propósito do seu coração, que era ir para a oração, que era para louvar o Senhor. Então a Bíblia diz que eles começaram a louvar e orar, e então veio um grande terremoto sobre aquela prisão, e as cadeias quebraram, as cadeias foram abertas, as portas abriram ali, e todas as portas das prisões ali, os outros presos que estavam ali na mesma condição que eles, tiveram suas cadeias abertas, né? E o carcereiro ali ficou com muito medo, né? Ficou com muito receio, temor, e então quis tirar sua própria vida e o apóstolo Paulo não deixou. Em resumo, depois o carcereiro ele é salvo, né? Ele e a família dele se confessam o nome de Jesus e são salvos, batizados. E eu quero dizer para você que isso simboliza, né? Nos mostra, representa a vida de um homem que mesmo diante da mudança do cenário ao seu redor, ele não muda aquilo que está no coração dele, o propósito de Deus na sua vida. Então hoje eu quero encorajar você a buscar a face de Deus, para você saber o propósito, para aquilo que Deus te chamou para fazer nessa terra. Você veio do Senhor. A Bíblia diz que nós fomos formados em Cristo Jesus. Mas fomos formados para quê? A Bíblia diz para boas obras. Nós fomos formados em Cristo Jesus, amados. Nós fomos formados nele, tá bom? Para boas obras. E as obras que Deus quer fazer na sua vida são as obras que Ele tem previsto aqui para nós na sua palavra. As obras que o Senhor te concedeu a oportunidade de realizá-las antes mesmo da fundação do mundo. Então, você é criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que muitas vezes o diabo ele quer tirar isso de você, quer desvalorizar você. Ele quer, muitas vezes, coloca palavras na boca de outras pessoas para tirar, tá bom, a tua identidade. Porque nós somos formados, né, em Cristo Jesus, nós somos imagem e semelhança do Deus vivo, amados. Nós somos abençoados por Deus. A Bíblia diz lá no livro de Efésios, no capítulo 1, no verso 3, né, que Deus nos abençoou, né? Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, antes mesmo de você nascer, Jesus ele já consumou ali na cruz do Calvário o seu sacrifício em prol de nós. O Senhor já nos abençoou, amados. Falta a cada um de nós só tomar posse de tudo aquilo que tem Deus reservado para nós. Então o Senhor, amados, ele nos fala aqui que o apóstolo Paulo, ele diz que no verso 23, e eis que agora estou indo para Jerusalém por imposição do Espírito Santo, não sabendo as coisas que lá me acontecerão, salvo que o Espírito Santo me testifique em toda a cidade, dizendo que prisões e aflições me esperam. Olha aí o que ele diz. Mas nenhuma destas coisas me comove, nem valorizo minha vida para mim mesmo, para concluir com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testificar do Evangelho da graça de Deus. Amém, queridos? Ou seja, o apóstolo Paulo estava dizendo ali que certamente iam acontecer, né, prisões, aflições, perseguições, coisas que iam de alguma forma atentar contra a vida dele. Mas ele fala, mas nenhuma dessas coisas me comove, nem valorizo minha vida para mim mesmo, para concluir com alegria a minha carreira. Nenhuma daquelas coisas mais assustava ele, nenhuma daquelas coisas mais comovia o coração dele, deixava ele paralisado para não realizar a obra de Deus. Nenhuma daquelas coisas
de alguma forma atrapalhavam mais ele. Por quê? Porque ele estava seguro daquilo que Deus tinha na vida dele. Ele estava completamente alicerçado no amor de Jesus Cristo. E o mais importante, amados, é que ele negava-se a si mesmo. Ele não tinha mais a sua vida como preciosa, a não ser ele queria cumprir a sua carreira, a carreira que o Senhor havia proposto para ele, com alegria. Amém, queridos? Ele queria terminar a sua carreira com alegria. E ele fazia o quê? Fazia aquilo que era agradável ao Senhor. Ele pregava o Evangelho, ele era um vaso valoroso nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que das mãos de Paulo, Deus usava grandemente o apóstolo Paulo, amados, que a Bíblia nos fala que dos lenços e aventais dele, de uso pessoal, eram levados aos oprimidos, eram levados aos enfermos e eles eram curados. Eles eram libertos, os demônios saíam daquelas pessoas e as pessoas voltavam a viver livremente. Tamanha era a graça e o poder de Deus na vida daquele servo. Jesus o usava grandemente. Então, para você entender o seu propósito na sua vida, você precisa conversar com o Senhor. O apóstolo Paulo tinha uma vida de intimidade com Jesus. Então você precisa buscar esta intimidade. Você precisa orar. Você precisa buscar no Senhor. Eu não vou te dizer qual é o seu propósito, porque eu não sei. Apenas o Senhor sabe. Então você tem que dobrar os seus joelhos. Busque o Senhor na madrugada, tá bom? É um momento em que está bem calmo ali. E você se esforça em oração, pedindo ao Senhor, clamando a Ele. Senhor, me mostra, Pai, o meu propósito. Senhor, para que eu vim para essa terra, Senhor? Eu sei hoje, Pai, hoje eu sei. Eu ouvi a palavra que eu fui formado em Cristo Jesus para boas obras. Eu sei que hoje eu vim de Ti, Senhor. E para que eu estou na terra, Pai? Qual é o meu propósito aqui, Senhor? Senhor, me faz viver o propósito que o Senhor me concedeu, Pai. Para que eu possa completar a minha carreira com alegria. Para que eu possa Te servir com integridade. Para que eu possa Te servir com mãos limpas, Senhor. Para que eu possa ser um vaso valoroso, alguém que marque a minha geração. Alguém que faça diferença na minha geração. Amados, um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela faz a diferença, ele faz a diferença onde eles estão. A Bíblia fala de um homem chamado Charles Finney. Aquele homem era cheio do Espírito Santo de Deus. E certa vez ele foi visitar ali uma fábrica. Ele chegou ali naquela fábrica e o relato, o testemunho diz, afirma que quando aquele homem chegou ali naquela fábrica, aquelas pessoas começaram a chorar ali compulsivamente, elas começaram a se quebrantar muito. Não era a presença de Charles Finney que fez com que isso acontecesse, mas sim a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na vida dele. E aquelas pessoas ali, elas começaram a se render, se render completamente e confessar a Jesus Cristo como seu Salvador. Aquele homem, amados, ele não abriu seus lábios ali naquele momento. Ele só chegou. E a presença de Deus na vida dele era tão grande, que aquelas pessoas sentiram a glória de Deus e tiveram experiências gloriosas com o Senhor e se converteram de seus pecados e aceitaram a Jesus Cristo. Toda a fábrica, amados, se converteu pela presença de um homem com sua vida consagrada a Deus. E também nós podemos falar aqui na Bíblia do exemplo de Filipe, lá aqui também no livro de Atos, o evangelista Filipe. Amados, Deus ele quer te encher do Espírito Santo. Deus ele quer te encher do poder e da graça dele. Deus ele quer te fazer alguém muito valoroso, no reino de Deus. Alguém que sinais maravilhosos aconteçam. É só você pedir ao Senhor, amados, e entregar sua vida a Ele. E dizer assim, Senhor, eu quero viver esta vida que o Senhor tem para mim. Eu quero, Senhor. E quando o Senhor encontrar no seu coração, amados, essa vontade, Ele vai te usar grandemente. Mas tem que ser de todo o seu coração. E a manifestação de Deus, ela vai ser proporcional ao seu desejo de encontrá-lo. Quanto mais você tiver desejo e fome de encontrar o Senhor, de conhecer mais Ele, mais o Senhor vai se manifestar. Porque a Bíblia diz que Ele é galardoador, Ele premia aqueles que o buscam. Então, quanto mais você buscar o Senhor, mais você vai conhecê-lo, mais Ele vai te recompensar, mais você vai conhecer
das coisas do reino celestial, das coisas do reino de Deus. Amém, queridos? Então faça isso. E então Filipe, aquele homem ali cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que milagres, maravilhas, né, eram feitos através das mãos dele. Ele pregava a palavra e todos daquela cidade ficavam ali atentos ouvindo ele. E muitas pessoas eram libertas, amados. Muitas pessoas eram curadas. Coisas extraordinárias eram feitas através da vida do evangelista Filipe. E a Bíblia diz que houve grande alegria naquela cidade. Amém? Houve grande alegria naquela cidade por um só homem. Um homem cheio de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem onde a palavra de Deus habitava ricamente nele. Ou seja, através da sua vida, através de você, Deus ele pode alegrar não apenas uma casa, não apenas um bairro, mas Deus pode alegrar uma cidade inteira. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Então Deus ele continua usando, Jesus ainda continua usando os seus servos, mas é necessário que ele encontre alguém disposto a fazer a sua obra. E nenhum impedimento, amados, nenhum impedimento, nenhuma dificuldade, nenhuma aflição, nenhuma prisão, nenhuma macumba, nenhum feitiço, nenhuma obra maligna contra a sua vida vai parar o propósito que Deus tem para você. Amém? Apenas deixe o Senhor conduzir a sua vida. E para onde nós vamos? Só tem 2 lugares que nós podemos ir, amados, o ser humano. Só tem 2 lugares que o ser humano pode ir. Ele pode ir para o céu, junto do Senhor Jesus, ter o seu nome escrito no livro da vida e ter um encontro com o Senhor Jesus naquele grande último dia que a Bíblia nos promete, onde nós teremos um encontro com Jesus nos ares. Ou um homem vai para o inferno. Só tem esses 2 lugares para nós irmos. De onde você veio? Você veio de Cristo Jesus, você foi formado nele. Você está aqui para um propósito. Hoje, em nome de Jesus, você vai entender. Você vai começar a pedir para o Senhor. Você vai pedir a clamar a Ele. Você vai começar a clamar a Ele, perdão. E vai pedir para Ele, Senhor, me mostra o meu propósito. Eu quero conhecer. Amados, nem que custe 1 dia, 2 dias, 3 madrugadas, 4 madrugadas, mas fica batendo na porta, perguntando para o Senhor, Senhor, para que é que eu estou aqui nesse mundo? Eu quero te servir. E eu creio de todo o meu coração que o Senhor vai mostrar para você. Amém, queridos? E para onde você vai? Em nome de Jesus você vai para a eternidade junto do Pai. Você vai voltar para casa. Você vai voltar para onde você foi, de onde você foi feito. Você vai voltar para Cristo Jesus. Amém? E muitas obras o Senhor vai fazer através da sua vida. Você vai anunciar ainda muito o Evangelho. Através do seu testemunho, muitas pessoas vão chegar ao conhecimento da verdade. Muitas pessoas vão ser transformadas e serão também instrumentos poderosos na mão do Senhor através da sua vida. Não somente creia, não somente busque a vontade de Deus, porque Deus, Ele quer te usar, amado. Viu, amada? Deus quer te usar de uma forma poderosa. Então, hoje eu quero deixar essa palavra para você, que mesmo diante das aflições, mesmo diante das dificuldades, quando você estiver completamente alinhada ao propósito de Deus na sua vida, essas coisas elas não vão te parar e a alegria não vai sair do teu coração e nada mais vai te deixar prostrado. Amém? Nada mais vai te parar, te entristecer, você vai continuar firme, avançando. E para finalizar, eu quero ler para você o que está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 1. Jeremias capítulo 1, só um minuto. A partir do verso, se não me engano, 3º. Só um minuto. Obrigado, Espírito Santo. Ou melhor, a partir do verso 4, diz assim, ó. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, antes de que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses do útero, eu te santifiquei. E te ordenei como profeta para as nações. Então eu disse, Senhor Deus, observes, eu não posso falar, pois eu sou uma criança. Porém o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança.
pois tu irás a todos a quem eu te enviar, e tudo o que eu ordenar falarás. Não tenha medo da sua face, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então o Senhor estendeu sua mão e tocou minha boca, e o Senhor me disse: observa, eu tenho colocado minhas palavras em tua boca. Amém, queridos? O momento em que o profeta Jeremias ele recebe o chamado do Senhor. E eu creio que isso vai acontecer na sua vida a partir de hoje. Você vai receber o chamado do Senhor. Você vai crer nele e vai avançar. A Bíblia diz aqui que Deus, o Senhor falou para Jeremias: antes de que te formasse no ventre, eu te conheci. Por quê? Porque nós fomos formados em Cristo Jesus para boas obras. Deus ele conhecia Jeremias antes de entrar no ventre da sua mãe. E a mesma coisa acontece com você, comigo. Deus ele nos conheceu, amados, antes de nós entrarmos no ventre das nossas mães. E o Senhor diz aqui: e antes que saísse do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta às nações. Ou seja, antes de Jeremias entrar no ventre da mãe dele, Deus o havia já santificado e dado ele por profeta às nações. E antes de você entrar no ventre da sua mãe, Deus te santificou e te colocou também como profeta às nações, para anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Ele te constituiu como ministro do Senhor para boas obras, alguém que vai ser muito usado por Ele. E Ele já te santificou antes de você entrar no ventre da sua mãe, para que você vá e produza frutos para o reino de Deus através de Jesus Cristo. Amados, e para você estar desta forma, para produzir para o Senhor, tá bom? Você precisa estar ligado a Jesus Cristo. Você precisa estar ligado à videira verdadeira, porque o próprio Senhor Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. E uma vara por si só, ela não pode dar frutos. Uma vara, um pedaço de galho por si só, ele não pode dar frutos. Ele precisa estar ligado à fonte, ele precisa estar ligado à árvore. E no nosso caso, nós precisamos estar ligados à videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Ele fala na palavra do Senhor em João: eu sou a videira verdadeira. Então você precisa estar ligado nele para que possa dar muitos frutos. Amém, queridos? Então esta é a palavra que eu quero dizer para você. E não diga: Senhor, eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer, porque o Senhor colocará nos teus lábios as palavras da verdade. Ele colocará nos teus lábios aquilo que você precisa falar. Jeremias falou: Senhor, eu não sei falar, pois eu sou uma criança. Porém o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, pois tu irás a todos a quem eu te enviar, e tudo o que eu te ordenar falarás. Amém, queridos? Ou seja, é o Senhor que vai te capacitar. Você vai dizer: Senhor, eu sou pequeno, eu não sei falar, eu não sei dizer nada daquilo relacionado ao que o Senhor quer, mas o Senhor ele vai te capacitar. É o Espírito Santo que te usa. Amém, queridos? E naquele grande e último dia, eu creio que você e eu estaremos junto do Senhor eternamente. Então essa é a palavra que eu quero deixar hoje para você, tá bom? Uma palavra de propósito, de direção, de alinhamento para aquilo que Deus tem para a sua vida. Vamos orar juntos para finalizar esse momento? Pai, em nome de Jesus, nesse instante, Senhor, eu quero te apresentar cada um dos teus filhos que aqui está agora, Pai. Que o Senhor venha com tua mão potente, Deus, sobre eles agora, a tua nuvem de glória sobre eles, Pai. E que o Senhor venha nesse instante ministrar aos seus corações a necessidade, Pai, de receberem com alegria o teu chamado, de cumprir o teu chamado também com alegria, Deus. Pai, tira todo obstáculo, Senhor, tira todas as escamas dos olhos, papai, que o Senhor venha fazê-los enxergar, entender e compreender, Senhor, qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade para as suas vidas, Pai. E que nesse momento o Senhor remova todo obstáculo, Senhor. Que o Senhor remova tudo aquilo que tem impedido os teus filhos de verem a verdade, Pai. Seja uma obra maligna, seja quebrada agora esta obra maligna em nome de Jesus. Alguma maldição, Senhor, lançada sobre os teus filhos. Que isso que foi lançado para impedir, Senhor, este propósito, para impedir, Senhor, tentar impedir a visão do chamado, seja retirado agora este véu, Senhor. Em nome de Jesus, seja retirado agora esse véu, Senhor. Em nome de Jesus, e que os teus filhos possam entender e obedecer ao teu chamado, ao teu chamamento. Assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Abençoa grandemente os teus filhos, Pai. Que tua bênção, Pai, seja sobre eles e concede a eles um dia maravilhoso na tua presença. Em nome de Jesus.
Amém, queridos? Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Se você sentir no seu coração, compartilha depois essa mensagem. Compartilha para pessoas receberem também a palavra de Deus. Amém? Que a graça do Senhor seja contigo, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e persevera. Pergunta hoje para o Senhor, Senhor, qual é o meu propósito? Que o Senhor vai te responder. Persevera, continua buscando a face dele, que o Senhor vai te mostrar. Ele vai se revelar a ti de uma forma poderosa. Amém? E lembre-se, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida, pelos seus amigos. E Jesus, ele fez isso por você. Ele deu a vida dele por você. Amém? Então viva a sua vida para alegrar o coração daquele que se deu a si mesmo por amor de você. Deus abençoe, amados. E se Deus quiser, amanhã nós estaremos aqui novamente, às 6 horas da manhã. Deus abençoe a todos.